Olá a todos, eu sou a Daniela Eiger, sou analista aqui de varejo na XP e hoje eu tenho o prazer de receber dois gestores e analistas aqui comigo, o Ian e o Pedro, para a gente abordar nos Super Clássicos um dos setores quentes do Brasil, e eu acho que principalmente depois de ontem, né, que entrou bastante no radar, que é o de supermercados. Lembrando que aqui nesse nosso evento, ele está acontecendo durante a semana toda. A gente teve diversos debates que, inclusive, estão gravados, tem vários resumos dos principais takes na nossa página de conteúdos, a conteúdos.xpi.com.br. Então, a gente fez um relatório setorial no início do ano, abordando a nossa visão para o setor de supermercados. Ele chama Calma, Ainda Tem a Sobremesa, então acho que já mostra que a gente tem uma visão positiva aqui com o setor, um setor que foi beneficiado por conta da pandemia, mas que a gente entende que estruturalmente ele está melhor, seja por conta de políticas de home office que vieram para ficar, né? Então as pessoas comem mais em casa com isso, seja por conta de uma penetração maior de marca própria, que eu acho que alguns consumidores talvez tinham um pouco de receio, ou mesmo ficavam um pouco sem muita vontade, né, incentivo de provar marcas que não eram conhecidas, só com o nome do supermercado, e acabaram provando, e isso veio também para ficar, e o próprio shift, né, a mudança de consumo para o atacarejo, que é um canal que acaba sendo bastante interessante do ponto de vista de custo-benefício. Então, são coisas, tendências aí que a gente vê que vieram para ficar, e que aí traduz na nossa visão positiva para o setor. E aí, né, eu tenho aqui um viés que a gente gosta bastante dos dois papéis que a gente está debatendo hoje, então o Açaí, nossa preferência hoje no setor, e também o Grupo Mateus, dois casos com bastante exposição ao atacarejo. No caso, o Açaí é um puro player, né, desse segmento, enquanto no Grupo Mateus aí é um pouco mais diversificado em termos de formatos, mas os dois com uma forte perspectiva de crescimento e um ótimo track record de execução. Então, acho que vai ser muito bacana trazer aí a visão desses dois profissionais aí para contribuir e mostrar para vocês um pouquinho do caso de cada uma delas. A pandemia teve um impacto positivo, sim. No primeiro momento, lá no primeiro semestre de 2020, né, a gente viu o pessoal um pouco mais receoso com o que ia acontecer, com o que estava por vir, né, tanto de perspectiva de restrições quanto de desabastecimento, e teve aquela opção por você estocar alimentos. Então, teve um boom ali nas vendas de supermercados, do varejo alimentar como um todo, que pode vir a representar até uma base um pouco mais difícil em alguns meses desse ano, mas isso é um impacto pontual, mais limitado. Eu acho que vale a pena a gente discutir mais aqui os impactos que podem ser estruturais. Um deles você já comentou, que eu concordo, que é a parte do home office. A gente viu uma adoção maior aí por conta da restrição de circulação, e muita gente acredita que parte disso fica. E quando você tem as pessoas mais em casa, você tem uma migração da demanda ali dos transformadores para o varejo alimentar. Então, ao invés de você consumir alimentos num restaurante, num bar e afins, você vai no supermercado, no atacarejo, qual o formato que seja, e você compra a partir dali. Então, teve um ganho na demanda, a migração da demanda de transformador para varejo alimentar, e parte disso tende a ficar, uma vez que o home office pós-pandemia deve ser mais adotado do que era pré-pandemia. Então, você teve esse ganho, sim, que veio para ficar, na minha visão. A parte disso é estrutural. E uma outra parte que eu acho que é um ganho estrutural que vale a pena mencionar é a digitalização. A gente já via que era um esforço antes da pandemia, mas com a pandemia isso se intensificou ainda mais para o varejo como um todo, e não foi diferente no caso do varejo alimentar. A gente viu essas grandes redes como o Grupo Mateus, como o Açaí, se esforçando ainda mais para você chegar no seu consumidor da maneira que ele quer, né, da maneira que o consumidor escolher. A parte do Grupo Mateus, eu acho que no relativo aos competidores dele na região que ele atua, é um atrativo interessante, é um diferencial que pode vir a se tornar cada vez mais relevante, porque desde o IPO eles estão reforçando o time de programadores, eles adquiriram algumas startups, eles estão trabalhando para adicionar novas funcionalidades e novos serviços ao aplicativo Mateus Mais, que ele consolida todos os outros aplicativos que o Mateus tinha até então. Então, e no B2C, além da carteira além de um delivery, além do funcionamento normal de um aplicativo que você tem para entrega de alimentos, eles vão passar a oferecer uma carteira digital com cashback. Então você endereça ali uma parte que é um problema de desbancarização, que na região
é importante, então tem uma demanda para esse serviço. Você traz não só a digitalização com e-commerce, mas você agrega os serviços financeiros através disso também com o aplicativo, algo que eles já estão trabalhando. Isso é na parte mais de B2C, e para o segundo semestre deve ter alguma coisa, alguma novidade ali no B2B também. Esse aplicativo Mateus Mais vai funcionar também para os comerciantes para os que optarem por fazer pedido direto no aplicativo, poderem fazer isso, ou se ele quiser continuar fazendo pedido através de um representante de venda, como ele já fazia antigamente, ele também vai poder. Então, na minha visão, o Mateus, assim, dentro do ambiente que ele está bem desenvolvido, e com o IPO mais capitalizado e com esse movimento de pandemia, isso tende a se acelerar cada vez mais e, na minha visão, eles estão endereçando essa frente bastante bem. Pessoal, só para eu dar um contexto para quem está escutando a gente, né? Não sei se todo mundo conhece o que é B2B, B2C. O B2C é quando você fala que você está vendendo para o consumidor final, C é de consumidor, e o B2B é geralmente você está falando com alguém que é uma pessoa jurídica, né? Uma empresa. Então seriam bares, restaurantes, transformadores, são aquele pequenas e médias empresas do setor que usam esse produto para fazer o produto deles para o consumidor, né? Então, só para dar esse contexto, e também para quem não, eu acabei nem falando um pouquinho na introdução, mas o Grupo Mateus, ele é um player mais regional, né? Então ele tem uma presença muito forte no norte e no nordeste, então por isso que o Ian, ele fala dentro do contexto que ele está inserido, então é uma região, né, obviamente, que é menos desenvolvida, enquanto no caso do açaí, ele é um player nacional, né? Eu acho que alguns de vocês já devem ter conhecido, passado na frente, eu acho que talvez tenha mais familiaridade com a marca, enquanto o Grupo Mateus, realmente, por conta da regionalização, acaba sendo um pouco menos difundido pensando nacionalmente, né? E aí, só um último ponto, já que o Ian falou de cashback, só lembrando que amanhã, 1 hora, a gente vai abordar o tema de cashback com Melios e Mosaico, tá? Vai ser o nosso outro grande debate. E aí eu acho que o Pedro pode falar aqui um pouquinho de açaí agora, que eu já atrapalhei um pouquinho. Não, imagino. Diferente do Mateus, como vocês comentaram no começo, o açaí ele é um pure play ele é puro atacarejo, né? E nesse sentido, eu hoje não vejo um grande foco da parte por parte do açaí em relação a e-commerce especificamente, mas lembrando que e-commerce não é a mesma coisa que digitalização, né? Então, em digitalização, eu vejo sim um esforço da empresa por cada vez mais incentivar o que eu comentei anteriormente, né, de vendas identificadas para você fazer uma ação de marketing mais direcionada, para você ter mais inteligência para adaptar o mix do supermercado dependendo da região, para você, enfim, capturar mais dados no caixa. Hoje, até o próprio cartão Passaí, que é uma iniciativa relativamente recente, ajuda nesse sentido, mas em e-commerce, especificamente, em atacarejo, hoje eu não vejo um grande foco, e tem alguns motivos para isso, né? Hoje, quando você está falando de um produto de valor agregado baixo, que a despesa logística, em alguns casos, vai chegar a ser 20% do valor do produto, ou até um pouco mais, é difícil de você diluir essa despesa sem a devida escala em algumas localizações. Então, é um processo um pouco desafiador. Nesse sentido, arrisco até dizer que em algumas categorias, não em todas, mas em algumas, os próprios marketplaces horizontais acabam tendo um pouco de vantagem de escala nesse sentido por conseguir ter mais densidade logística com produto de maior valor agregado, alavancando uma rede própria de entregadores deles. Mas, enfim, resumindo hoje, eu vejo mais esforço em digitalização do açaí do que e-commerce. Do lado da expectativa, eu acho que para a grande maioria dos investidores já está difundida a informação de que a aceleração de vendas deve cair um pouco ao longo de 2020, à medida que você não tem auxílio emergencial. Então, assim, quando você pensa, teve impacto? Sim, teve um impacto, muito possivelmente teve um impacto. Vai desacelerar? Imagino que sim, e esse era até o discurso da companhia no IPO, né? Para quem não sabe, a empresa fez o IPO ali no segundo semestre do ano passado. Eles já falavam, olha, pessoal, teve aqui nas lojas maduras um crescimento de vendas que deve ter vindo de auxílio emergencial, e a gente está projetando aí para o próximo ano uma queda na parte de lojas maduras nesses meses. Então, é uma notícia já que pelo mercado está esperando. Só que, e aí quando você fala de novo, né, impacto de preço de ação, se desacelerar, a ação vai cair ou vai subir? Depende de quanto vai desacelerar. Se a gente pegar o que a gente está vendo até agora,
está desacelerando menos, até no call hoje, pelo que foi falado, está desacelerando menos do que os investidores esperavam. Então, é uma notícia para ação positiva. Do lado do açaí, sim, para já responder direto e reto, né? Eu acho que muito provavelmente é natural que tenha um efeito positivo, dado que você, na média, está até aumentando o poder aquisitivo de algumas classes sociais, né? Então, acho que é natural que tenha esse efeito positivo. Como o Ian bem comentou, o quão representativo esse benefício é algo que a gente pergunta para todas as empresas há 12 meses. E ninguém consegue fazer a conta, obviamente, porque enfim, como o Ian falou, são vários fatores juntos, são várias mudanças, são muitas tendências seculares junto com lockdown, quarentena, home office, auxílio, então acaba sendo difícil de você quantificar. No nosso caso, acho que talvez valha ressaltar que uns 55%, 60% das vendas do açaí acabam ficando na região sudeste, então, que foi a região foi relativamente menos beneficiada pelo auxílio. E aí, talvez ampliando um pouco o escopo de auxílio para a pandemia como um todo, eu acho razoável assumir que num cenário de normalização da circulação de pessoas e etc., que a gente veja até o efeito da queda do consumo de pessoas físicas, eventualmente, sendo compensado pelo público transformador gradualmente retomando as compras nos atacarejos, né? Como o Ian comentou, público transformador, restaurantes, food service no geral, né? Que estão parados, né? Então, acho que isso pode ser um potencial amortecedor para uma eventual queda que a gente venha a ver lá na frente. Eu acho que no final das contas, no caso da Pecar 3, né, do Pão de Açúcar, tem uma série de triggers, de potenciais gatilhos para a ação subir, que são esperados ou que são monitorados há muito tempo já, né? O Grupo Êxito, a Cenova, etc. Então, com o papel, com a cisão, eu acho que os holofotes ficaram muito claros nessas eventuais fontes de valor a serem destravados, e aí eu acho que o pessoal meio que fica mais nessa expectativa de alguma coisa eventualmente acontecer. A gente até teve algumas notícias de eventuais operações nesse sentido. Então, acho que é mais em relação a isso. A nossa visão é que a gente hoje prefere o açaí. O açaí, ele, como o Ian comentou, é uma combinação difícil de você ignorar no preço certo, né? Que é a combinação de crescimento e retorno alto, com dividendo. Então, numa empresa que gera caixa, que não tem problema de alavancagem. Então, no caso do Pão de Açúcar, eu já vejo um cenário diferente. Por todos os motivos que a gente já comentou, não acho que seja uma história de uma expansão diária muito grande, porque não vejo nenhuma grande tendência ajudando os modelos. Você tem o modelo Pão de Açúcar, que é de altíssima qualidade, mas você tem o hipermercado, que tem tido uma performance mais desafiada há algum tempo, e eu não acho, e eu acho a alavancagem da empresa relativamente alta, o que me dá um pouco de desconforto em relação à margem de manobra ali, caso tenha um ano ruim, alguma coisa aconteça.